Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo Vilela e hoje nós vamos para um vídeo bem especial onde eu falo sobre as 5 melhores leituras que eu fiz até agora nesse ano de 2021. Eu cheguei a publicar esse mesmo vídeo no ano passado e eu vi que o pessoal gostou bastante. Então eu resolvi fazer de novo, né? Eu resolvi selecionar os livros que mais me chamaram a atenção ao longo desses últimos 6 meses. O vídeo com as 10 melhores leituras é sempre o último vídeo que eu publico no ano, que eu publico aqui no canal, lá no finalzinho de dezembro. Então esse daqui, né, ele acaba servindo como uma espécie de prévia. Um último detalhe importante é que todos os livros que eu vou comentar agora já possuem resenha aqui no canal. Eu vou deixar o link dessas resenhas, tanto aqui na descrição quanto nos cards. Mas antes de começar, eu queria te pedir duas coisas. A primeira é para me seguir no Instagram, seguir o canal no Instagram. Eu tenho publicado bastante coisa por lá ultimamente, desde listas, dicas de livros, falo também sobre outras coisas, né? Às vezes falo sobre filmes, sobre quadrinhos. Eu também adianto os vídeos que eu vou publicar por aqui. Então dá uma passadinha e segue lá. O link está aqui na descrição. Também quero te pedir para deixar uma curtida aqui embaixo, porque isso ajuda bastante o canal, isso faz com que esse vídeo seja encontrado por mais pessoas. E aproveita também para se inscrever, caso ainda não tenha feito isso. Começando a lista de hoje, o primeiro livro que eu quero conversar aqui com vocês foi esse daqui, que é um clássico da literatura norte-americana, chamado O Lobo do Mar, escrito pelo Jack London. Eu li o livro nessa edição aqui da Zahar, que tem a tradução do Daniel Galera. Nesse livro, nós acompanhamos a história de um intelectual norte-americano chamado Humphrey, um personagem que, após um naufrágio, acabou sendo resgatado por uma escuna pesqueira que era comandada por um capitão extremamente autoritário e inteligente chamado Wolf Larsen. Acontece que, ao invés de levarem ele de volta para os Estados Unidos, o protagonista se vê obrigado a ficar naquela embarcação contra a sua vontade. Inclusive, aquela embarcação estava indo rumo ao Japão, justamente por causa da temporada de caça às focas. Ele, que não estava nem um pouco acostumado com aquele tipo de ambiente, com pessoas mais brutas e mais violentas, agora se vê obrigado a conseguir mudar, né, a mudar o seu jeito de ser para, de alguma forma, sobreviver. Assim como em outras obras do Jack London, como em O Chamado Selvagem ou Caninos Brancos, no Lobo do Mar nós também acompanhamos na vida do personagem essa coisa, né, de você vivenciar algo que está tão fora da sua zona de conforto que essa situação meio que te muda, te obriga a realizar alguma mudança em si mesmo. O livro fala bastante também sobre a banalização do mal, sobre aquele aspecto, né, da civilização versus a barbárie, além de explorar também várias questões filosóficas que nós acompanhamos geralmente nos debates entre o protagonista e o capitão Wolf Larsen. Esse último capitão tem uma visão de mundo que se adequa bastante às suas posturas brutais e violentas. Ele, por exemplo, tem esse ponto de vista de entender que a vida não tem importância alguma. Eu acho que a melhor palavra para você definir O Lobo do Mar é surpreendente. É realmente aquele livro que te surpreende em vários momentos, que te choca em várias situações. É um livro assim que realmente vale muito a pena, é um livro bem impactante. Outra leitura que eu gostei muito de fazer nesse primeiro semestre foi a desse livro aqui, chamado O Pássaro Secreto, escrito pela Marília Arnaud, uma escritora paraibana. Eu realmente gostei muito dessa obra, que inclusive foi ganhadora do Prêmio Kindle de Literatura. Essa é uma obra que explora bastante aquela questão dos relacionamentos familiares e também os inúmeros problemas que podem surgir a partir deles. Aqui nós acompanhamos uma personagem chamada Aglaia Negromonte, que é a protagonista e também narradora. Nós acompanhamos um relato dela sobre a sua juventude e também sobre os traumas que ela vivenciou nesse período. Nós vemos, por exemplo, a problemática relação que ela tem com os seus familiares mais próximos, especialmente com seu pai, que é um dramaturgo bastante famoso, mas que tem um temperamento muito complicado. Durante a sua adolescência, a Aglaia e o resto da família acabaram descobrindo que o seu pai tinha uma outra filha fora do casamento. Filha essa, inclusive, que acabou indo morar com todos eles logo depois da morte da amante.
Nisso nós vamos acompanhando todo o ciúmes e também a indignação da protagonista com essa situação. Comportamento esse que aos poucos, pouco a pouco, foi se tornando cada vez mais intenso. Eu realmente gostei muito de O Pássaro Secreto. Ele, além de explorar essa questão dos problemas que podem existir dentro da estrutura familiar, como o que eu falei, né, os ciúmes, ou, por exemplo, a infidelidade e o egoísmo também. Além de explorar tudo isso, ele também é um livro com personagens muito complexos, especialmente a própria protagonista. Tem também uma linguagem muito bonita, muito poética. É um livro que me deixou muito curioso a cada página que eu passava. Eu realmente não conseguia parar de ler. Mais uma leitura que eu adorei fazer nesse ano foi o magnífico Capitães da Areia, do Jorge Amado. Livro esse, inclusive, que se tornou meu favorito do autor. Aqui nós acompanhamos o dia a dia de um grupo de crianças que vivem nas ruas da cidade de Salvador, cada uma com as suas particularidades e vivências. Elas, que eram perseguidas pela polícia, viviam praticamente como adultos. Elas bebiam, fumavam, tinham relacionamentos sexuais, elas jogavam, brigavam constantemente umas com as outras e por aí vai. Só que, na mesma medida, o Jorge Amado tenta nos mostrar como, independente de qualquer coisa, aqueles personagens ainda eram simplesmente crianças. Crianças que sofreram com inúmeras injustiças, crianças que foram abandonadas, que tinham carências, que tinham desejos, que tinham sonhos. Ao longo do livro, nós vamos acompanhando diversos momentos na vida desses personagens, que vão desde situações mais críticas e perigosas até outras que são extremamente bonitas e emocionantes. Essa é uma obra que traz uma crítica muito forte à questão da criança abandonada e também de uma sociedade hipócrita que finge se preocupar com elas. O livro fala muito também sobre desigualdade social e a completa incompetência das instituições responsáveis em tomar alguma atitude para resolver esse problema. Eu recomendo muito essa leitura, é um dos livros assim mais incríveis que eu tive a oportunidade de ler na literatura nacional. É um livro que realmente mexe com o leitor e te coloca para pensar. Mais uma leitura que eu quero comentar aqui com vocês e que com certeza foi uma das melhores do ano e não apenas do primeiro semestre, é no caso esse livro chamado Jane Eyre, escrito pela inglesa Charlotte Brontë. No meu caso, eu li o livro nessa edição aqui da Zahar, com tradução da Adriana Lisboa. Aqui nós temos basicamente uma autobiografia de uma personagem ficcional chamada justamente de Jane Eyre. Nós acompanhamos desde a sua infância até a vida adulta. A Jane, que era órfã, morava com a sua tia, só que era muito maltratada na casa dela, tanto pela própria tia quanto também pelos seus primos. Ela era tratada quase como se nem fosse da família. E nós então acompanhamos tanto esse momento, né, inicialmente, quanto depois quando ela sai de lá e passa a morar no internato para meninas. Já adulta, nós temos essa mesma personagem trabalhando como professora naquela instituição, no internato de meninas que eu comentei. E depois ela sai de lá e passa a trabalhar numa casa de família. Uma casa não, né? Na verdade era uma mansão que era propriedade de um certo homem chamado Sr. Rochester. Ao longo da leitura, então, nós vamos seguindo os passos da Jane, vendo, por exemplo, como ela conhece o amor, como ela conhece as decepções da vida, decepções assim realmente bem marcantes para ela. Nós também vemos a sua luta, né, a sua luta constante para ter a sua liberdade, para alcançar a independência financeira e por aí vai. Eu gostei demais dessa leitura, sabe? É um daqueles livros que você sabe que muitas das coisas que você leu dificilmente você vai esquecer, ou vai demorar bastante tempo para esquecer, de tão assim impactantes e surpreendentes que foram. É um livro daqueles que fica na memória. Jane Eyre é um livro que toca muito em questões como a desigualdade entre a situação do homem e da mulher, sobre como as mulheres muitas vezes tinham uma vida extremamente limitada nas coisas que elas poderiam fazer. Muitas vezes elas acabavam ficando ali presas na vida doméstica. A obra também tem a particularidade de ter uma personagem principal que foge bastante dos padrões daquilo que era esperado na era vitoriana num livro. Nós temos, por exemplo, essa personagem, a Jane, que ela não é rica, ela era uma mulher da classe trabalhadora, uma mulher pobre. Ao mesmo tempo, ela também não se encaixava no padrão de beleza daquele período.
Enfim, para quem quiser assistir, tem uma resenha desse livro aqui no canal, onde eu falo sobre tudo isso e mais um pouco. Mas eu já adianto aqui e deixo a minha recomendação. Leiam Jane Eyre, vocês não vão se arrepender. Finalizando o vídeo de hoje com um livro que eu já adianto que muito provavelmente será considerado o melhor livro que eu li nesse ano. É realmente só se eu tiver a sorte de encontrar uma outra leitura que me impacte tanto quanto essa, coisa que eu sinceramente acho difícil. No caso, eu estou falando de Meridiano de Sangue, do escritor norte-americano Cormac McCarthy. Esse é um livro que nos mostra até onde o ser humano é capaz de chegar quando falamos de violência e brutalidade. Esse provavelmente é o livro mais pesado que eu já li na minha vida, tá? Só para adiantar aqui para vocês, para quem nunca leu. Realmente eu acho até importante deixar esse alerta, porque tem passagens que são tão pesadas que chega a ser difícil de ler. Aqui nós acompanhamos toda a jornada de um personagem que nós conhecemos simplesmente pelo apelido de Kid. Esse indivíduo, esse jovem, né, eu acho que é um adolescente ainda, pelo menos no início da história, ele fica perambulando pelo oeste dos Estados Unidos. Depois de se envolver em vários problemas e situações complicadas, esse personagem acabou se unindo a uma tropa irregular que tinha como objetivo invadir o México. Só que durante essa invasão ali no meio do caminho, esse mesmo grupo acabou sendo completamente massacrado por um outro grupo, um grupo de indígenas. O Kid, por sua vez, acabou sobrevivendo por sorte. Ali, enquanto ele estava no meio do deserto tentando sobreviver, os mexicanos acabaram capturando e prendendo ele, levando esse personagem para a cidade de Chihuahua. Lá ele foi resgatado e recrutado por um novo grupo de norte-americanos. Só que dessa vez esse grupo era muito diferente. Ele era composto por homens que eram extremamente bárbaros, que viviam de caçar indígenas e retirar os escalpos deles em troca de dinheiro. A partir desse ponto, nós vamos acompanhando então o Kid mergulhando num mundo que é infinitamente mais brutal do que podemos imaginar. Um mundo onde a lei do mais forte sempre prevalece, inevitavelmente. Meridiano de Sangue, ao meu ver, é um verdadeiro estudo da violência humana, sobre o que o homem é capaz de fazer com seu semelhante, sejam em tempos de guerra ou não. A obra também conta com a presença de um dos personagens mais complexos, emblemáticos, misteriosos que eu já li até hoje, chamado simplesmente de Juiz Holden. Existem inúmeras interpretações sobre esse tal de Juiz Holden. É um personagem assim realmente muito simbólico nessa obra. Ele é uma coisa assim que só lendo para entender, principalmente a parte final do livro. É um personagem muito marcante, você não esquece, você se bobear vai até ter pesadelos com ele. Enfim, para quem quiser conferir, tem resenha, claro, desse livro aqui no canal. Uma resenha, inclusive, que foi uma das maiores em duração que eu cheguei a publicar por aqui. Eu lembro que o roteiro ficou enorme de tanta coisa que eu tinha para falar. Então, se tiver interesse, depois dá uma olhadinha. O link está aqui na descrição e também nos cards, como eu falei antes. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo com as 5 melhores leituras do primeiro semestre. Conforme prometido, no final do ano eu estou publicando aqui no canal o vídeo com as 10 melhores leituras de 2021. Aproveito também para lembrar, como sempre, que todo domingo às 18 horas tem vídeo novo aqui no canal, além de outros vídeos que eu posso publicar aleatoriamente ao longo da semana. E se você gosta do conteúdo que eu publico por aqui e tem interesse em ajudar de alguma maneira, eu vou deixar aqui embaixo na descrição alguns links da Amazon, inclusive o link desses livros que eu citei aqui hoje, e aí basta clicar neles e efetuar qualquer pedido de qualquer coisa que o canal recebe uma pequena comissão. Também não esquece de dar uma curtida que ajuda bastante o canal, de se inscrever aqui embaixo para ficar sabendo das novidades e também de clicar no sininho para receber as notificações cada vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. Beleza? Então é isso aí. Até o próximo vídeo. Tchau!